Olá, seja muito bem-vindo ao podcast 7x7. Esse é o seu canal Brasília no ATV, sempre levando um conteúdo de primeira para você, levando gente como a gente, pessoas que fazem o Brasil, o mundo, Brasília acontecer. E hoje é com muita alegria que nós recebemos aqui em nossos estúdios ele que cuida do coração de muita gente, está preocupado e quer cuidar melhor do coração do nosso quadradinho. Dr. Ricardo Alvarenga, tudo bem com o senhor? Tudo bem, bom dia. Obrigado por estar aqui, obrigado pelo espaço. E vai ser um prazer estar conversando com vocês sobre algumas questões pessoais, questões de política, questões de saúde. Vai ser um prazer. Gente, muito bom. Se eu fosse você, eu ficava ligadinho aí. Aproveito, sempre te peço, se inscreva no canal Brasília no ATV, toque no sininho para você receber sempre em primeira mão este conteúdo. Dr. Ricardo já fez e faz muito há muito tempo. E agora coloca o nome como candidato a uma vaga de deputado distrital. E você tem aí mais um nome para você estudar, para você ler, para você aprender, para na hora do voto você estar consciente do que você vai fazer. Votar é um dever cívico, é uma obrigação e tem que ser feito com muita responsabilidade. Então, eu te convido, vai aí, pegue, por favor, o seu telefone, já anote esse número. Olha só, você pode falar com o Ricardo pelo WhatsApp 9672-7094. E nós vamos tirar muitas dúvidas aqui, mas você já vai anotando as suas sugestões, as suas dúvidas e entre em contato direto. Também você pode falar com o Dr. Ricardo nas redes sociais, lá no Instagram é facinho, @drricardocardio2022. Esse é o endereço para conversar com o nosso convidado de hoje. Eu queria saber do senhor o seguinte, e as redes sociais? Tá bem ativo já nas redes sociais? Acabei de dar o seu endereço aqui para o povo. Responde todo mundo? Veja bem, esse projeto de entrar na política ele começou relativamente recente. Eu não tenho um projeto de longo tempo. Então, a rede social foi uma necessidade imposta. E então eu criei um Instagram, a conta do Instagram e Facebook recente. Então tem mais ou menos desde junho que eu comecei a mexer com rede social. E tem sido uma aceitação bastante interessante, tem sido um crescimento contínuo. As contas que estão sendo engajadas está sendo assim um crescimento bastante regular. Mas eu espero ainda alcançar muita gente. E eu estou sabendo, que eu já tive bisbilhotando lá, que a rede social dele já tem um bom número de seguidores. Mas nós vamos chegar hoje, até o final desse programa, eu queria 50 mil seguidores. Por favor, vá lá, aproveite, que você vai conversar. E eu estou perguntando para o doutor Ricardo a respeito de rede social, porque foi uma ferramenta que elegeu um presidente da República nas eleições passadas. É uma ferramenta hoje necessária. E aproveitando aqui o Merchan, para falar da Start7 Produções, é uma empresa de marketing digital que cuida do seu produto, do seu serviço, é uma empresa que analisa o mercado. Por exemplo, o doutor Ricardo, independente de ser candidato, ele é um cardiologista que tem a clínica própria. Então, se ele ficar lá com a portinha dele aberta, sozinho na cadeirinha atendendo, ele vai atender um bom número de clientes. Mas se ele estiver na internet, se a marca dele, se o nome dele estiver bem divulgado na internet, com certeza esse número quadriplica, né, doutor Ricardo? Sem dúvida. O impacto, a abrangência das redes sociais é hoje talvez a principal ferramenta de divulgação. É verdade. E ainda mais se tratando da luta que eu estou travando contra o poder econômico. É verdade. Né? Então, hoje, a minha ferramenta principal são as redes sociais. E isso tem sido bastante positivo na divulgação das minhas propostas, na divulgação da minha campanha, da minha imagem. E, sem dúvida nenhuma, esse é o ponto-chave nessa campanha. Eu sempre falo aqui, doutor, que as redes sociais é um shopping center aberto 24 horas por dia, 365 dias por ano. E é um espaço totalmente democrático, está aqui encontrando dificuldades financeiras para a campanha, mas a rede social está ali aberta. Você pode ali expor suas ideias, suas fotos, seu trabalho, você pode fazer tudo. Então, galera, o papo está tão bom que eu até esqueci. Pegue aí agora o teu telefone, pega o telefone, aponte a câmera do teu celular para o QR Code que aparece na tela e navegue na página da Start7 Produções e
converse lá com o Marcelo Medeiros, o cara que sabe tudo de internet, que vai te dar um norte, vai dizer como colocar o seu produto, o seu serviço, o seu nome bem colocado, bem visto na internet. Beleza? Então, deixa o seu contato inbox também lá no direct, que a gente vai bater um papo bem legal com você e te dar um norte de como botar o seu produto, o seu serviço na internet. Quero agradecer aqui também nosso diretor-geral, Marcelo Medeiros, que hoje está aqui junto com a gente na parte da manhã, trabalhando muito. Doutor, me conta uma coisa, quer dizer que o senhor é carioca? Carioca. Todo bom carioca é fluminense, é claro. Não, infelizmente, eu sou botafoguense desde pequenininho. Sofredor. Sofredor. Não me pergunte o nome do técnico, que eu não sei. Nem dos jogadores eu também não sei. Eu sou fluminense também, não sei o nome de ninguém. Não sei. E filho de militar, vi uma foto no seu Instagram com seu pai cheio de medalhas. Sim. Seu finado pai, desculpa. Sim. Meu pai é um exemplo, é uma pessoa que... nós chegamos em Brasília em 66. Ele chegou em Brasília em 67. Né, ele veio trabalhar numa empresa de seguros. E aqui nós nos criamos ao longo desse tempo todo. E eu depois fui para o Rio de Janeiro fazer faculdade de medicina, mais especificamente em Teresópolis. E eles moravam aqui o tempo todo. Nesse meio... meu pai, ele tem como... Na história dele, ele foi um expedicionário, ele foi um ex-combatente e ele dirigiu, inclusive, a Associação de Ex-Combatentes aqui em Brasília durante muitos anos. E ele foi uma pessoa assim, singular dentro dessa associação e dentro de Brasília, especificamente. Um exemplo de pessoa, um exemplo de caráter, um exemplo de pai. E quando eu voltei para Brasília, eu voltei em 1995, quando... na minha carreira lá, acabei de me formar em cardiologia, eu entrei para a Marinha, segui os passos, relativamente, mais ou menos dentro da mesma área, mas entrei para a Marinha, para o Corpo de Saúde da Marinha, e lá eu fiquei durante 7 anos. Durante 7 anos, trabalhando na parte mais operativa da Marinha, na Marinha de Guerra, e isso me ajudou muito na formação da minha disciplina no trabalho, na obediência e hierarquia. E isso fez com que toda a minha rotina de trabalho fosse moldada, e é o que eu trago até hoje dentro do meu ambiente de trabalho. A disciplina no meu trabalho e a exigência até mesmo comigo mesmo. Bem, aí voltei em Brasília em 95. Né? Meu pai, nesse período, ele fez até alguns desfiles no 7 de setembro no grupo de expedicionários. Mas, infelizmente, aos 93 anos, com a cabeça muito boa, ele se foi. Deus, Papai do Céu, chamou ele. E ele está lá intercedendo por nós. Com certeza. Está lá no céu olhando aqui. E você acabou... Desculpa, posso chamá-lo de você, doutor? Tem hora que as formalidades me escapam. Me perdoe. Mas o senhor saiu do Exército também como capitão? Não, eu estava na Marinha. Saí da Marinha como capitão-tenente, porque eu queria vir para Brasília, né? Então... Queria me aproximar dos meus pais e aí o almirante, diretor-geral, falou, não, Rio de Janeiro, Brasília é um sumidouro de médicos, quem vai não volta. Aí eu falei, mas almirante, eu estou muito cansado aqui, muito estressado aqui no Rio de Janeiro, e as oportunidades que surgiram na época para vir para Brasília eram muito boas. Aí eu tomei a minha decisão, pedi minha baixa e vim para Brasília e ingressei na Secretaria de Saúde em 1995. E lá estou até hoje. Nos meus primeiros 2 anos eu trabalhei no Hospital Regional da Ceilândia e depois fui transferido para o Hospital de Taguatinga. E no Hospital de Taguatinga já exerci diversas funções na parte assistencial, na parte de gestão. Eu fui chefe da unidade durante muitos anos. E estamos nessa batalha, sempre lutando contra o sistema. Trabalhando muito, muito, né? muito. A saúde no Distrito Federal, eu tenho 55 anos, nasci e criado em Brasília. E a saúde sempre foi um problema, para dizer a verdade. Nós tivemos aqui na gestão do senhor Gilfran Frejá, que deixou um histórico, um legado até muito interessante, porque ele batia muito em cima da prevenção. Ele tinha aquela família, a saúde em casa, que a
as pessoas da saúde, ia visitar as pessoas da casa, que era um trabalho bastante interessante. Mas sobre isso a gente vai conversar bem na frente, que eu quero saber as ideias. Não posso nem dar ideia, eu tenho que saber das ideias do nosso amigo Ricardo. Agora me fala uma coisa, família grande... Muito bem. Eu sou casado, tenho 5 filhos. Que bacana. 5 filhos. Os 3 mais velhos, eles já estão encaminhados, tendo um fazendo medicina, o mais velho é arquiteto, depois o outro nutricionista. O terceiro está fazendo medicina em Belo Horizonte. E tenho 2 pequenininhos, uma de 4 anos, que é a princesa da casa, porque são 4 homens e uma menina, e o pequeno de 2 anos e meio, que também é a rapa do tacho. É a rapa do tacho. Então são 5 filhos, é uma família absolutamente maravilhosa. Minha esposa, que é a minha cara metade nessa estrutura, ela que tem dado assim um apoio 100% em todas as minhas ações. Aproveita e manda um beijo para ela, eu sei que ela está assistindo. Senão ela vai ficar braba, pode mandar um beijo. Um beijo, meu amor. Ela está aqui do meu lado o tempo todo. Maravilha. Isso é uma mulher incansável. Porque a família, doutor, é o pilar, né? Sem dúvida. Sem família nós não somos nada, é a base. E assim, muitos irmãos, o senhor... Eu tenho mais 3 irmãos, né? 3 irmãos, sendo um morando no Rio, outro na Bahia e um mais velho mora aqui em Brasília. Todos médicos? Não, só eu. Ninguém fez medicina, só eu que parti para medicina, porque foi uma vocação desde pequenininho, desde criança. Eu nunca quis fazer nada além de medicina, né? Não tentei vestibular para nada, só foi para medicina. Então foi um sonho em que meus pais me ajudaram muito a conquistar e a construir essa carreira. E quando vim para cá, e certamente ao longo desses 27 anos de Secretaria de Saúde, mais de 36 de formado, né, eu tenho um legado dentro da medicina, e é exatamente baseado nessa experiência que eu me propus a entrar na política para continuar trabalhando por aqueles que precisam. Né? E também, doutor, é o único jeito de mudança, é através da política, né? O senhor pode ser um excelente cardiologista, pode estar fazendo o máximo, mas se não tiver a política também ele dando um suporte, não consegue muita coisa, né? Sem dúvida, porque eu dizia no passado que eu não sou político, eu sou técnico, né? Mas, independente disso, você acaba fazendo política todos os dias. É verdade. Né? Jesus Cristo foi político. É verdade. Não é verdade? Então, a minha luta dentro do sistema público de saúde, ela não é de agora. Ela não foi Não começou ontem. Não. Isso vem ao longo dessa jornada toda. Governo, sai governo, entra governo, sai governo. Mas a saúde ela vem numa queda contínua. Né? Então, e é muito complexo você mexer na saúde. É um desafio. E baseado em outras também ideias que surgiram no meio do caminho, eu falei, não, eu vou aceitar esse desafio e vamos em frente. Agora, o senhor falou agora em Jesus Cristo. O senhor é uma pessoa religiosa? Eu sou católico, praticante, frequentamos a igreja, levamos nossos filhos. Legal. Todo domingo na missa das crianças, às 11h30, na paróquia Santa de Viges. E o interessante é que nessa jornada de campanha, as portas da comunidade evangélica se abriram de uma maneira absolutamente fantástica. É verdade. A aceitação, a comunicação com eles e o entrosamento e o comprometimento tem sido absolutamente maravilhoso. Então, a comunidade evangélica tem sido assim um pilar dentro dessa campanha. E eu rendo a eles a minha homenagem, o meu respeito e a minha admiração que eu aprendi a ter mais ainda por conta do apoio que eles estão me dando, né? Seja da comunidade do Recanto das Emas, de Taguatinga, da Ponte Alta, no Gama. Então, vários líderes evangélicos, já estivemos com eles, e esses prestaram o seu apoio à nossa ideia, ao meu nome, para a gente seguir junto nessa caminhada. Você acha que a culpa disso, dessa união, dessa aceitação, dessa junção dos católicos e evangélicos, é nosso presidente e a primeira-dama? Que ele sempre se declarou
católico, sempre se declarou católico, e ela uma evangélica fervorosa. Essa junção também hoje a gente pode ver na cidade como um todo? Eu acho que eles são os principais catalisadores da divulgação dessa informação. E a necessidade da gente resgatar valores, né? Eu acho que isso é o que veio se perdendo nos últimos 15 anos, talvez, a perda dos valores de família, os valores cívicos, patrióticos. A gente não vê mais isso nas escolas públicas, inclusive, nas universidades. Então, os dois, o presidente Bolsonaro e a sua esposa, eles são, na minha opinião, os catalisadores disso. E eles estão tentando resgatar, ao longo desses últimos 4 anos, e querem continuar nesse programa, esse sentimento de pátria, esse sentimento de família, esse sentimento de união. Então, eu comungo com eles a mesma ideia. Por isso que a gente vem defendendo fortemente essa proposta de família, Deus e pátria. E agora o presidente ainda acrescentou mais uma, galera. Família, Deus, pátria e liberdade. Porque os esquerdopatas, né, doutor, desculpe até colocar assim, vem cerceando o nosso direito à liberdade, tanto na internet como na imprensa. Você não pode falar mais nada. Sem dúvida. E as pessoas não estão se dando conta disso. Elas estão sendo envolvidas, estão sendo enfeitiçadas por uma imagem que não tem um propósito exatamente de cercear os nossos direitos. E quando você tem esse tipo de cerceamento, já começando na mais tenra idade, na adolescência, na infância, dentro de escolas públicas, de escolas particulares até, e quando você também tem esse tipo de cerceamento dentro de um poder judiciário e dentro das comunicações, você passa a ter o Estado na sua mão. É verdade. Você passa a ter o Estado, então você manipula crianças, judiciário e imprensa, você tem um Estado e aí isso é um perigo para a liberdade individual. E é por isso que tem pessoas assim, galera, botando o nome como candidato para dar base. Distrital, Derbal, quem dá base é o federal, o senador. Negativo. Começa até lá no vereador. Se o cara não tiver coligado, se não tiver junto o presidente da República, o país não anda. Aproveitando, eu sei que está aí no seu, e é fácil demais. Eu acho que quem ia gostar muito desse número dele era o 9 dedos. 51, 51 é pinho. Perdão, brincadeira. Mas, por favor, diga o seu número. Todo mundo conhece a marca, mas é 51, 1, né? 51, 1. Ou seja, 2 boas ideias, 1, né? É mais fácil de você fixar o número dessa forma, porque todo mundo conhece a marca, mas é verdade. Falar 51, 511 fica mais complexo. Mas 51 fica mais e o jingle fácil. Ficou bastante agradável, bastante mnemônico, né? Então ficou muito bacana, foi muito legal. Agora me conta uma coisa. Qual partido? Patriota. Patriota, que inicialmente lá atrás, né, dentro do início dessa jornada, ele estava coligado ao PL e por razões próprias da presidência, enfim, do próprio partido, ele saiu dessa coligação. Não é? Mas o meu partido hoje é o Patriota e que a base também está alinhado com o governo, com o presidente Bolsonaro, e estamos juntos nessa luta, né? Nessa luta. Apoia qual pessoa para o Senado? Bem, o Patriota eu não tenho a informação específica porque eu acho que ele não está entrando nessa seara, mas eu estou apoiando a senadora Damares. Damares, maravilha. Damares, eu oficializei essa minha adesão à campanha dela pelos valores, né, pela bandeira que ela defende, e depois de uma conversa próxima com ela mostrou-se uma pessoa extremamente simples, mas de uma grandeza, de uma alma, de um conhecimento de Brasil muito grande. E é isso que é importante, a gente estar com pessoas dessa forma, e eu me juntei a ela com as ideias que ela defende, e vou trazer também parte das ideias dela para a minha base. Eu sempre falo aqui, sabe, Ricardo, e sempre tento instruir a nossa audiência para dar uma atenção especial para quem já fez muita coisa e nunca pediu nada em troca. O caso da Damares, que tem ela é
tem uma comunidade há mais de 20 anos que ajuda as pessoas. Foi ministra há 4 anos, fez muito pelo país. Então, eu sempre tenho pregado aqui. E sei também que você tem feito muita coisa, que sua bandeira não é de hoje. Principalmente dentro da sua área, na saúde, você sempre estava ali lutando a favor das pessoas, da necessidade das pessoas. Além do profissional, você militou, você trabalhou em alguma outra área social no Distrito Federal? Não, em área política nunca. Né? Em área social, eu acho que só o fato de eu estar trabalhando dentro de um hospital público, a gente faz muito além da nossa parte técnica. Né? A gente dá todo um suporte psicológico, um suporte até mesmo social em termos de orientação, enfim. Então, esse trabalho essa jornada vem de 27 anos. E há 27 anos eu venho brigando com o sistema, porque o sistema ele é bruto, ele é duro. Né? E o paciente, o usuário do SUS, eu sou 100% SUS, defendo essa bandeira e vou continuar defendendo. O SUS, o usuário, ele tem muitas dificuldades de ter acesso. Né? Haja vista, a gente vai certamente estar falando nisso um pouquinho mais lá na frente, mas já de antemão, o SUS ele dá acesso a todo mundo, mas nem todo mundo consegue ter acesso. Então, na teoria, ele é maravilhoso, mas a gente tem que ter ferramentas, leis, mecanismos que facilitem que o usuário tenha o acesso ao tratamento, à saúde. Isso é constitucional. E, ao longo desse tempo todo, eu venho observando que a saúde está sendo sempre preterida, sempre deixando em segundo plano, porque é caro o investimento em saúde. E as pessoas não fazem investimento em prevenção. E aí, como você citou agora há pouco, o Geoffran Frejá, na sua história, no seu legado, essa bandeira faz parte da minha campanha, que é exatamente o resgate e a reestruturação das unidades básicas de saúde exatamente para trabalhar a prevenção. E ali é a porta de entrada do SUS, né? Quando não, a emergência. Mas o paciente não tem que chegar numa emergência, ele só chega na emergência porque ele não teve acesso à prevenção. É verdade. Né? Salvo situações de urgência e emergência. Mas, se ele tem acesso à prevenção, ele consegue promover sua saúde e não vai precisar de um hospital de alta complexidade. É verdade. Que é até mais barato prevenir do que gastar com medicamento depois. É uma pirâmide. Né? A saúde, a estrutura da saúde é uma pirâmide, em que a base, as unidades básicas estão ali exatamente para promover a saúde e não deixar de chegar na ponta da pirâmide, que, por exemplo, um transplante, precisar de um transplante, que isso é de uma alta complexidade, de custo, caríssimo etc. E trabalhoso. Exato. Agora, nesses 27 anos de vida pública, cuidando da saúde, o senhor nunca teve nenhum dos governos passados que foi menos pior? Não quero aqui falar mal de ninguém, galera. Por favor. Mas, e agora, depois a outra pergunta, se já quiser emendar, atravessamos aí uma pandemia, né? Foi mais assustador? Conta para nós. É um pouquinho difícil essa resposta, mas mais de bate-pronto eu já vou te dizer o seguinte, não tem sido bom. Não tem sido bom porque a saúde, ao longo desses anos todos, ela vem se perdendo. A gestão em saúde. Porque todo mundo fala, o problema da saúde é problema de gestão, ou é falta de dinheiro. Não, não é falta de dinheiro. Dinheiro tem, mas a questão é a gestão. E a percepção que a gente tem é que os governos, eles têm a pasta da saúde na mão, não é dividida com deputados ou coisa parecida, com a base, né? Tem na mão exatamente para poder trabalhar. Moeda de troca. Exatamente, e essa é a percepção que eu tenho. Então, o investimento em saúde é um investimento muito caro. Haja vista a estrutura das unidades de hospitais dentro do Distrito Federal é a mesma já há 200 anos, entendeu? Desde a Fundação de Brasília. A gente não tem nenhum hospital novo que possa falar, não, vamos desafogar essa região aqui, porque tem um brique muito grande de população, densidade populacional, vamos botar um hospital aqui para atender a população. Mas o governo agora vem em campanha dizer que vai construir três hospitais, quando já deveria ter sido feito. Há muito tempo. Né? Então, é verdade. Não é isso. Que, de fato, a saúde ela vem numa queda ao longo desses anos todos, independente do governo. A saúde ela vem caindo, sempre, vem sendo sempre
deixando de ser prioridade. E o senhor acha que falta profissionais ou falta incentivo e melhorias para os que lá estão? A melhoria do serviço de saúde pública também está ligado ao funcionário? Falta os dois, indiscutivelmente. Por quê? Não adianta você criar uma estrutura física se você não tem profissionais, servidores para ali trabalhar. Parede não atende ninguém. Exatamente. A razão de ser de um hospital é a presença de médico. Ponto. A gente parte dessa premissa. E, obviamente, ninguém trabalha sozinho. E você tem que ter toda uma equipe de enfermagem, de técnicos de enfermagem, de laboratório, técnicos de imagem, enfim, tem toda a parte de logística. A estrutura hospitalar é bastante complexa, mas você tem que ter pessoal. E pessoal motivado. Se você não tem um pessoal motivado, você vai ser mal atendido na porta. Logo na porta você vai ser já rechaçado por um funcionário que não está ali, mal pago, não está vestindo a camisa da instituição. E isso a gente tem visto ao longo do tempo em diversas unidades. Por exemplo, eu fiz um levantamento de satisfação de atendimento do usuário do centro de saúde de uma determinada região daqui de Brasília, e o índice é absolutamente extremamente elevado, o índice de insatisfação. Por quê? Falta médico, falta isso, falta aquilo, falta remédio, falta laboratório, eu não consigo agendar laboratório. Então, se você levar isso para todo o Distrito Federal, a gente vai ver que a insatisfação é muito grande. E onde eu bato nessa tecla, a dificuldade do usuário de chegar no SUS. Entendeu? Nós temos profissionais extremamente engajados, profissionais excelentes, nós temos material humano para isso. Mas o profissional hoje, ele trabalha numa situação absolutamente adversa. Absolutamente adversa, em que a pressão é muito grande, o salário é muito baixo, né? O salário é muito baixo, a falta de condição de você levar um procedimento de qualidade para o paciente falta, então você tem que estar tendo jogo de cintura, mas se o resultado é positivo, maravilha, mas se o resultado é negativo, porque muitas vezes falta equipamento, falta suporte, falta aporte de tudo, mas o responsável é quem está na ponta. É verdade. Nunca é quem está gerindo. E isso isso tem sido ao longo desses anos todos. E esse cenário a gente tem que mudar. Existem mecanismos que podem ser lançados, que pode se lançar a mão, de você motivar o funcionário, motivar o servidor e também punir o mau servidor. Existem mecanismos legais para isso. Então, se você tem um mau servidor, você tem que tirar ele de cena. Ponto. E ver o que está acontecendo. Até para não estragar os outros servidores. Exatamente. Mas, por exemplo, eu, numa das lutas, foi até uma das situações que me motivou a entrar nessa campanha, de um paciente recente que estava internado comigo na enfermaria, a gente precisava de uma ambulância no hospital para levar o paciente para implantar um CDI, né, que é um desfibrilador que salva a vida. Né? Ele tinha tido uma morte súbita, foi uma morte abortada, em que depois verificou-se a necessidade desse implante de CDI. Então, é um equipamento que salva a vida. Ponto. Tudo feito, tudo pronto para a instalação do procedimento. Nesse dia, vira enfermeira e fala: doutor, não temos ambulância para levar o paciente. Meu Deus. Num hospital daquele tamanho, daquela estrutura, eu falei: não, você não está me dizendo isso, então vamos correr atrás. Aí comecei a exigir da direção. Depois de ter salvo a vida do cara. Exatamente. Eu falei, não, ele não vai perder o procedimento, não vai. E aí eu fui na direção, resolvi e falei, nesse estresse todo, que não haveria necessidade de ter, ele me vendo, eu falei, não, você vai para o seu procedimento. E como num passe de mágica, a ambulância apareceu em 20 minutos. Porém... É Deus. Deus e a pressão dos homens engajados. Engajados naquilo com que vestem a camisa. É verdade. Aí ele virou para mim e falou assim: doutor, por que você não se candidata? Olha aí. Eu falei: você tá doido, nem pensar. Estou me aposentando esse ano. Quero paz. Quero descansar. Tenho com 2 crianças pequenas em casa. Eu não tenho mais. Ninguém faz o que o senhor acabou de fazer. É verdade. Bem, eu falei: não, sem chance. Aí eu fui para casa e, parado no sinal, meu caro, no sinal, aquilo ficou retumbando na minha cabeça. Eu falei assim, exatamente assim. Plantou a formiguinha. Plantou. A sementinha. Porque não foi um, foram vários ao longo desses anos todos. Muitos casos muito semelhantes.
eu, parado no sinal, eu falei assim, Deus, o Senhor está colocando um propósito na minha mente, na minha cabeça, no meu colo, no meu corpo, enfim, no meu coração. Jogou em cima de mim. Eu pensei, refleti, se eu me aposento hoje, eu vou virar as costas para o sistema e o sistema vai continuar da mesma forma. Por que tem sido assim ao longo desses anos todos? Eu pensei, se for da sua vontade, que seja feita a sua vontade. Amém. Aí tomei a decisão ali, tranquila, serena e segura. Cheguei em casa, virei para minha esposa e falei, meu bem, tomei uma decisão. Ela, o quê? Vou me candidatar. Ela abriu um olho estupefata para mim. Eu pensei, ela falou assim, ela virou para mim e falou assim, eu conheço a sua índole, eu conheço o seu caráter e sei que você briga pelos pacientes. Estou com você 100%. Ah, meu amigo. Aí pronto. Deus comigo. E a minha mulher ao lado, 100%. Eu falei, Deus soprando seu ouvido, Maria soprando no ouvido dela. Rapaz, aí partimos os dois para essa empreitada. Legal, empreitada bastante rude, pesada, porque você nunca tinha tido nada com a política? Nada, absolutamente nada. Assim, apesar dos seus cargos dentro do sistema de educação, de saúde, ali que você já foi chefe, que tem que usar política, mas na política mesmo, nem de grêmio estudantil, nunca foi? Nunca, nem de faculdade, nunca fui envolvido com política, movimentos políticos, nada, absolutamente nada. Então, nós partimos, eu e ela, contra esse sistema financeiro grande que a gente está vendo aí, as pessoas, a velha política voltando, o poder econômico, mas falando, nós vamos vencer. Se for da vontade de Deus, nós vamos vencer. E as portas, graças a Deus, que eu te falei, as portas estão se abrindo de uma maneira muito, muito bacana. Então, temos assim, convicção de que nós vamos conseguir a vitória. Se não for dessa vez, infelizmente não vai ser, eu acho que eu não vou me propor a uma segunda, mas eu quero entrar para poder batalhar do outro lado do sistema e melhorar a saúde dentro do Distrito Federal, porque existem mecanismos para isso, existem, a gente consegue fazer por onde melhorar. Fácil não é, mas jeito não tem, é difícil, né? mas é possível. Eu sei que é possível. É inaceitável um hospital não ter medicamentos. Então, o que a gente vê hoje são políticas de apaga-incêndio. Por exemplo, a Secretaria de Saúde tinha um contrato com o ICDF, que é a nossa referência na alta complexidade em cardiologia, mas o contrato estava vencido. Mas ninguém sabia que o contrato ia vencer. Então, vamos assinar, e quando vai assinar? E o contrato, enfim, já deve ter sido assinado, porque a pressão é grande em cima, mas, de repente, eles foram todos surpreendidos. Então, não se tem uma política não tem um planejamento adequado. É só política de apaga-incêndio. É isso que a gente vem assistindo ao longo desse tempo. E eu tenho certeza que, na Câmara, a gente, adaptando as leis, modificando as leis, para que o sistema opere na sua plenitude, para que o sistema funcione a favor do usuário, claro, né, a favor daquele que precisa, obviamente não deixando de ver a estrutura física, a estrutura de pessoas, isso é fundamental. Então, é para isso que é uma das razões que quem sabe eu do outro lado do sistema não consiga fazer o mínimo daquilo que eu sempre critiquei, daquilo que eu sempre lutei. Então eu tenho certeza, eu tenho convicção de que isso é possível fazer. Nunca ninguém fez. E outra, não vejo candidatos falando sobre... fala de uma maneira genérica, saúde. Sim, saúde, educação, transporte, segurança, de maneira genérica. Mas eu sei o problema, eu conheço o problema e eu sei que é possível a gente mudar. E sabe até como solucionar, não é isso, Ricardo? Agora me fala uma coisa, então, voltando um pouquinho sobre pessoal, você acha que tem que ter um concurso público aí urgente para a área de saúde? Sem dúvida. Porém, o último concurso, poucos ficam. Porque quem entra não se vê em cá, ele encontra um sistema absolutamente hostil, né, duro, pesado, uma pressão muito grande. E os novatos, os recém-formados, recém-egressos de programa de residência, não querem se submeter a isso. Eles acabam indo para o privado porque tem mais apoio, tem mais condição de trabalho, tem melhor salário, etc. Então, a gente tem que melhorar as condições de acesso aos novos servidores, seja na área da médica, na área de enfermagem, de técnico, de dentistas,
nutrólogos, nutricionistas, fisioterapeutas. Você precisa de uma equipe grande para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde. Porque os que estão entrando não estão ficando. Estão ficando só os que estão lá já há muito tempo que não querem, não vão sair. Não, e o problema maior é que a gente tem hoje algumas pessoas que ajudam, outras que atrapalham, né? Foi sancionada pelo presidente aí a lei com um aumento para os enfermeiros, né? Um PL foi aprovado e o nosso iluministro vetou e estão brigando lá. Não sei nem se foi aprovada de novo, se eles aceitaram. Foi para plenário, para julgamento. Você tem alguma informação sobre isso? Até onde eu sei, eles pediram 60 dias para poder, 60 ou 90 dias, 60 dias para poder analisar. É absurdo, né? É uma questão... Falta de valorização. É uma questão que absolutamente que a gente deve contestar. Por quê? O salário inicial de um médico, por exemplo, nós temos um colega, de, no máximo, valor líquido é de R$6.000. Nossa. Hoje, dentro da Secretaria de Saúde. Isso não paga os livros do primeiro ano. Cerca de R$6.000. Cara, então, e um enfermeiro, né, um médico, um técnico, o salário está muito, mas muito defasado. Então, isso seria uma recomposição, no mínimo, assim, para dar um pouco mais de dignidade. Justa, né? Justa. E para o indivíduo se sentir motivado para trabalhar. É lógico que o impacto na folha de pagamento ele é significativo, mas para que se tem a votação nas diretrizes orçamentárias que a Câmara Distrital vai ter que fazer para poder adaptar, ter salário, ter fundos o suficiente para pagar pessoal. Mas não é só do enfermeiro. Isso tem que ser de toda a categoria que está com saúde, está com vida. Com gente, é verdade. Então, a pessoa tem que estar ali motivada e vestir a camisa da instituição, porque sabe que está sendo bem pago e ele vai trabalhar com afinco, vai trabalhar com dedicação. Por exemplo, promotores de juízes, etc., hoje com salário inicial é de R$30.000. Não, foi para 44, 46 dos ministros, se não me engano. Então, que absurdo, né? Eles se valorizam, sim. Então, nós, da classe médica, de enfermagem, nós temos que nos valorizar. E os governos têm que valorizar essa classe, porque está lidando com saúde, está lidando com vida. É isso que é importante, porque se você não tiver saúde, você não produz, você vai ser um peso para o Estado, você vai ser um peso para a sociedade se você não estiver produzindo de maneira adequada, gerando emprego, gerando renda, gerando pagamento de impostos, etc. Então, a gente tem que pensar nisso. Agora, porque é o seguinte, estão pegando, como pegaram a Covid, né, doutor? E estão pegando esse caso e transformando em política. Porque o presidente da República não é nenhum irresponsável. Quando ele sanciona uma lei, ele sabe de onde que vem o dinheiro vai ter. Porque senão ele cai em crime de responsabilidade fiscal, pode ser até cassado. Então, eu acho que é uma questão mais política mesmo do que questão financeira. Que, como o senhor falou muito bem no outro bloco, dinheiro tem, né, doutor? Dinheiro tem. Infelizmente, a questão da Covid ela foi muito politizada, né? Óbvio que no início a gente não sabia com quem estava lidando. Era um agente infeccioso que estava matando. Era a informação que chegava da mídia, pela mídia na Europa, que estava morrendo todo mundo, principalmente idosos. E a mortalidade era absurda. E quando chegou no nosso país, nós não estávamos preparados para isso e, de repente, a doença se alastrou de tal forma que pegou todos, absolutamente todos, independente de classe social, seja lá o que for, todos foram surpreendidos com essa agressividade dessa doença. Obviamente que o viés político que teve dentro dessa luta contra a Covid foi muito grande. Eu não vou julgar aqui o mérito da questão, não vou julgar nada. Vão apontar dedos, mas realmente... Mas eu não tenho dúvida de que os aportes financeiros para aquisição de vacinas, ainda que um pouco tardias, mas sempre teve. Mas chegou em quantidade suficiente. Hoje o índice de mortalidade é extremamente baixo e é insignificante. Nós vamos continuar convivendo com o vírus aqui dentro. O vírus está aí para ficar, veio para ficar e a gente tem que estar trabalhando na prevenção, no fortalecimento da imunidade individual, de campanhas de informação, mas
a politização que ocorreu, os desmandos, enfim, seja lá o que for que tenha acontecido, haja vista o Ministério Público fazendo os levantamentos, prendendo quem tinha que prender, enfim, isso aconteceu e atrapalhou muito esse programa de combate à Covid. Mas, graças a Deus, as coisas entraram num rumo em que a população entendeu e estamos aí, graças a Deus, mais ou menos uma situação mais confortável do que 2020, 2021. Eu quero voltar para o assunto que eu sempre achei que o governo passado falava que estava arrumando a casa. Até estava criando o Instituto Hospital de Base. Não sei se você recorda. um passado bem recente. E a gente viu absurdos, porque o senhor tocou aí, faltar remédio. Faltar remédio, a gente ainda pode atravessar a rua e ir na farmácia e comprar. Agora, quando você está num hospital, como aconteceu comigo em alguns casos, um caso, e eu vi, de faltar insumos mesmo dentro do próprio hospital. Eu tive uma queimadura no pé de 3º grau. Quando eu cheguei, não tinha a linha para costurar, não tinha um remédio. A mulher falou, nós temos que lavar isso aqui. Eu fui para a Garran, que é referência em queimados. 5 enfermeiros, residentes que estávamos formando, mais uma médica olhou, olha, nós temos que limpar isso aí, você queimou na sexta, ficou sexta, sábado, domingo, nós temos que limpar com a escovinha de aço com sabão próprio, só que nós não temos o sabão próprio, vai ser o sabão normal, tá? Já vou te avisando. Eu falei, e aí? O anestésico que a gente bate aí em cima também não tem, a gente vai... Eu falei, vem cá. E tenho certeza que tem que ser com essa plateia, você vai me fazer chorar com esse tanto de gente. Tinha 6 residentes, mas o carinho, o respeito que aquelas moças ali estavam, até rendo louvores ali para esse pessoal da saúde, que eles são guerreiros, em todos os casos. Chega a pessoa faltando um pedaço, está lá o enfermeiro, está lá o médico segurando, Covid, linha de frente o tempo inteiro, não preocupando com a própria vida para cuidar, para salvar vidas. E é muito fantástico. E nessa questão da falta de gestão, aí a gente pode direcionar um culpado? É o governador que coloca uma pessoa errada? Porque tem plano de carreira dentro dos hospitais? Não dentro do hospital, mas na Secretaria de Saúde existe um plano de carreira. Né? Mas, como eu disse anteriormente, a Secretaria de Saúde está na mão do governador. É ele que decide quem coloca na gestão principal. Você falou do IGES agora há pouco. Né? O atual governo, ele, antes de entrar, tem um vídeo que mostra isso, ele falando que era contra. No entanto, depois que ele assumiu... Ele viu que o sistema... Ele assumiu o governo, aí a primeira coisa que ele fez foi privatizar o hospital de base, que é o nosso hospital de referência em um hospital terciário. Bem, eu vos digo que para a cardiologia não melhorou muito, não. Não melhorou quase nada para a gente na cardiologia. Porque quem sempre, na alta complexidade, na maioria das vezes, quem resolve nossos problemas, por exemplo, de cirurgia, é o Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, que está dentro do HFA, que é uma OS que o governo compra um pacote de serviços e ali eles produzem, tem uma capacidade produtiva absurda, gigantesca, uma equipe técnica fabulosa, um hospital de referência de nível internacional. Mas o hospital de base também tem pessoal para isso. Tem pessoal extremamente qualificado, equipe de alto padrão na cirurgia cardíaca, na hemodinâmica, nos diversos setores, diversas clínicas. Então nós temos pessoal qualificado, mas as coisas não estão funcionando como deveria funcionar. Então, a partir do instante que você privatiza, eu sou contra esse modelo, sou contra essa onda de privatização que está por vir para as demais unidades de saúde do Distrito Federal, porque isso vai dificultar não só a vida do servidor, mas também do acesso do paciente a esse tipo de serviço. Então, o que a gente tem que aprimorar é a gestão. Se você tem gestão e órgãos fiscalizadores do emprego, do dinheiro, especificamente do dinheiro que vem do SUS, do governo federal, ser aplicado diretamente na saúde, não haver
desvios desse dinheiro para outras finalidades, eu tenho certeza que a nossa saúde, do ponto de vista estrutural, vai melhorar bastante. Então, quando você começa a privatizar, você começa a dar margem a desvios, a erros de conduta, e isso não é bom para a saúde pública, no meu entendimento. Então, baseado, e nós já tivemos uma história no passado de a privatização do Hospital de Santa Maria, que não deu certo, foi um escândalo, e eles saíram de Brasília, o governo do estado ele reassumiu o hospital, e vimos que isso não dá certo. Ora, vem o atual governo e privatiza o nosso principal hospital de referência, quando na realidade ele tinha que ser extremamente super dotado de tudo, para que nós da periferia pudéssemos referenciar os nossos casos de alta complexidade, coisa que hoje não acontece. Não acontece. Então é uma luta muito grande que a gente vivencia nas necessidades de transferência para o hospital de base. Quando hoje o hospital do HUB nos dá um apoio muito grande dentro da cardiologia, e o ICDF também teve um período em que estava sem contrato e as equipes foram se desfazendo por questões políticas, mas hoje em dia ele voltou à sua atuação plena, e é extremamente necessário o serviço desse hospital no nosso meio. Mas o hospital de base ele tem que ser resgatado para a Secretaria de Saúde, ele tem que ser resgatado para o SUS, para que todos nós possamos ter um hospital de referência, como já foi no passado. Olha aí, galera, nós estamos batendo um papo aqui com o doutor Ricardo Alvarenga, cardiologista, que está colocando o nome como candidato a deputado distrital. Falou muito bem aqui da questão da fiscalização, que é um dos papéis dos deputados distritais dentro do Distrito Federal. Eles estão lá para votar leis, criar leis, ele vai olhar a sua cidade, eles já têm um conhecimento muito vasto da área de saúde. Então vai levar isso para dentro da Câmara Legislativa e criar leis para melhorar tudo para todos. E uma das principais obrigações do deputado distrital é a fiscalização, que você falou muito bem, que hoje em dia falta. Nós temos 24 deputados distritais e eu confesso para você que eu sabia o nome de 3. É igual a escalação do meu Fluminense. Só sabia que o Fred estava jogando. Tem como, se, por exemplo, o senhor alcançando o cargo de deputado, existe a condição de um deputado dentro da Câmara Distrital dar pressão nos outros deputados para botar os caras para trabalhar? Você já estudou essa questão? Eu entendo seguir isso, eu aprendi com a minha esposa, que é uma brilhante advogada. Tudo é uma questão de argumentação. Quando você tem argumentação, quando você tem um projeto que vai atingir um público, tem um impacto social importante, significativo, não tem um porquê das pessoas aderirem a esse projeto. Então, eu acredito no convencimento da base que a gente tem que formar para poder aprovar as leis que serão importantes para o bom funcionamento da gestão da saúde no Distrito Federal. É nisso que eu acredito, no convencimento e mostrar a argumentação. Então, a gente tem que argumentar, né? E se não for convincente, tentar mais uma vez. Mas mostrar para a opinião pública que aquele projeto que vai ter um impacto bastante positivo, falar, olha, esse projeto não foi aprovado por isso, por aquilo, devido àquele indivíduo, aquele outro. Aquele assim votou assim, aquele votou assado. assado. Então, acho que a gente tem que dar transparência às ações dos agentes públicos, a gente tem que ter essa transparência. E a informação ela é fundamental para que a gente possa capilarizar a informação para toda a rede, para todo mundo. Você falou agora que mal sabe o nome de 3 deputados. Eu também. Eu também. Eu não sei quem é que está me representando lá dentro da Câmara atualmente. E a gente só vem recebendo as informações, as ações, que não estão melhorando absolutamente nada naquilo que que é o meu propósito, que é a minha função. Sou servidor público. Então eu entendo que o Estado ele tem que me dar condições para eu exercer uma boa prática médica para que o usuário que venha nos procurar seja bem atendido e tenha o seu problema resolvido. É nisso que eu acredito. E olha só, galera, e a culpa não é dos deputados não, viu? A culpa é sua, minha. Eu vou te falar honestamente,
Eu lembro que eu votei para presidente, eu lembro que eu votei para o Senado, mas eu não lembro para que eu votei para os deputados federais e distritais, porque a gente não estuda, a gente não lê, a gente não se informa e a gente depois não cobra. Né? Porque é muito fácil pegar até um papelzinho no chão na hora que você está indo para a sua zona eleitoral e votar ali e deixar por isso mesmo. Aí fica, depois você senta no sofá confortável na sua casa e fica reclamando. Então, estude melhor o candidato. Está aqui um servidor público há 27 anos, 36 como cardiologista, que entende de saúde, principalmente do Distrito Federal. Não é um cara que está vindo de fora, que está acontecendo muito isso, né? Tem gente aí que veio de fora. O cara está chegando no Brasil, tem 2 meses, quer ser candidato a deputado. Tem um que foi eleito no Brasil, em Brasília. Gente, eu acho isso um absurdo. Foge até do nosso tema, mas eu tenho que usar como ilustração. O cara morava nos Estados Unidos e foi eleito deputado federal. Gente, que é isso? Que país que nós estamos? Que mundo que nós estamos? Então, vamos estudar, vamos dar valor em gente que é da gente, que está aqui da nossa terrinha, que está aqui trabalhando junto com a gente. Está aqui o doutor Ricardo Alvarenga, que tem um conhecimento muito vasto na área de saúde e que precisa do seu voto. 51-51-1, simples assim, e você vai analisar, estudar. Vai lá dar um Google, doutor Ricardo Alvarenga, cardiologista. Já falei aqui as redes sociais dele, @drricardocardio 2022. Estude o candidato, não jogue seu voto fora. Agora, falando, doutor, mudando um pouquinho da área de cardiologia, eu quero saber se tem algum projeto aí em mente para a acessibilidade dos nossos PNS. Tem muita gente em Brasília com essa situação e as nossas calçadas não ajudam. Eu moro na Asa Sul. Hoje eu estou de favor na casa da sogra no Guará, mas eu moro na Asa Sul. As calçadas você não consegue andar naquilo ali, cada um constrói do seu jeito e fica um negócio horrível. Não existe uma lei ainda que regule isso? Eu trabalho já há 27 anos em Taguatinga e se você andar pelas ruas de Taguatinga, vamos pegar esse exemplo, que isso a gente pode estender para todo o Distrito Federal, um paciente, ou melhor, um portador de necessidade especial, ele tem muita dificuldade de se locomover nas calçadas de Taguatinga, por exemplo. É verdade. Já vista, eu flagrei recentemente um cadeirante subindo uma das ruas transversais de Taguatinga no meio da rua. Olha. Ou seja, disputando espaço com o carro. E as calçadas, de fato, como você descreveu, elas são extremamente irregulares, são vários níveis. Então, se você... Cadeirante não anda, quem tem precisa de usar algum acessório para se movimentar, a muleta, por exemplo, tem muita dificuldade, porque os degraus são extremamente altos. Então, é difícil. Aí, a ideia que nós temos é exatamente... a gente tem que transformar em lei, para que seja cumprida. Vamos lá. A lei é essa, vamos cumprir a lei, temos que ter prazo para cumprir, para a gente adequar. O que a gente pode fazer? Buscar, inclusive, parceria público-privada para a gente padronizar o calçamento nas vias públicas do Distrito Federal. Se você vai nos Estados Unidos, você tem lá as calçadas, o respeito que eles têm às pessoas portadoras de deficiência é absolutamente imenso. Então, o acesso é fácil, as calçadas são fáceis. Não, a calçada é no mesmo nível das casas, galera. Eu tive lá, eu tive tanto em Miami como em Nova York, em dois anos diferentes, e, cara, fantástico. Você está andando, não tem esses degraus, não tem essas escadas nas portas das casas. Desculpa te cortar. Mas a ideia é exatamente essa, é fazer com que criar uma lei de execução, fiscalizar, e vamos lá, vamos chamar para uma parceria, fazer uma parceria pública e privada e falar dos comerciantes, olha, nós vamos fazer isso, nós temos um prazo para fazer isso, e qual é a contrapartida que o comerciante pode ter? Quem sabe, um desconto no IPTU, enfim, uma redução da carga tributária. Ele tem que ter uma contrapartida para poder ele ver que aquilo vai ser melhor para ele, vai trazer, se você tiver um plano de urbanismo... Você deu uma ideia maravilhosa. O que o cara gastar para alinhar sua calçada, ele pega de desconto no imposto, no IPTU, fantástico. Sim, ele paga IPTU. IPTU, o que é? É exatamente para a gente... Você paga IPVA, mas as nossas ruas estão cheias de buraco. Né? É verdade. Então, se eu pago IPTU,
eu tenho que ter um calçamento, eu tenho que ter um plano de acessibilidade bastante eficaz, e a gente tem que respeitar isso. Agora, se eu tenho uma lei, a lei não vai ser mais uma lei, eu tenho que ter uma lei para executar. E vamos executar, e temos que ter prazo para iniciar e tem prazo para terminar. E fiscalização é tudo, né, doutor? Você falou muito bem. Gente, que papo gostoso, olha só. Eu aqui, tá muito fácil bater esse papo com o doutor, falando de saúde, o cara sabe de tudo, mas você vai se preparando aqui. Agora vamos entrar na educação. Quero saber se o médico sabe falar também para os professores. A gente vai conversar um pouquinho sobre educação. Mas antes, eu queria saber se você tem rodado em Brasília. Vocês têm visto por aí, em alguns pontos, uns totens todos coloridos? Pois é, eu quero falar para você agora do Santa Carga. É fantástico, galera. Esses dias eu estava num barzinho aqui no Sudoeste, abençoado, tomando um chopinho, e meu celular acabou a bateria, doutor. Aí vi esse negócio, olha que bacana, já tem os cabos, o Wi-Fi grátis. Cara, enquanto eu estava carregando ali o meu celular, aqui nessa tela aparecia algumas propagandas de algumas empresas, muito bem bolado. E ao conectar o meu aparelho celular ao totem com a rede Wi-Fi, eu comecei a receber as informações no meu celular. Por exemplo, eu estava atrás de um pet para dar um banho lá na minha tutu, na minha cadelinha, na minha Shih Tzu, e tinha no totem que veio para o meu celular a informação de um pet shopping pertinho de onde eu estava. Então, além disso, aproveitei e conferi meu jogo da Mega Sena, que saiu o resultado, previsão do tempo e notícias da cidade. Então, se eu fosse você, quando achar um totem desse na rua aí, Santa Carga, vai lá. É tudo gratuito, galera. Aí é melhor ainda, né, doutor? 0800, não gastei R$1, abasteci meu telefone, me informei e ainda vi propagandas de empresas. E se você estiver interessado em colocar sua marca neste totem, você pode falar com a Paloma Loyola. Deixa eu achar aqui o telefone da Paloma. A Paloma, ela esteve aqui batendo um papo com a gente, sabe, doutor? É uma menina muito gente boa. Olha o telefone dela, 99431... Não, vamos falar direito, Ederbal. 94310909. Você fala com a Paloma Loyola e põe a sua marca no Totem Santa Carga, que está espalhado em vários lugares. Eu vi ali no Sudoeste, mas estou sabendo que vai ter no aeroporto, no Shopping Academia. Eles vão encher Brasília com o Totem Santa Carga. Agora, doutor, o papo estava muito mole, né? Falando só de saúde. Você acha que é só moleza? Tem dureza também. E educação no Distrito Federal? Você tem alguma ideia do que fazer caso eleito? Ou alguma coisa que o senhor acha que precisa mudar? Primeiro, eu queria tocar no primeiro ponto, começar com a segurança nas portas das escolas. Bem, tudo começa com educação. Se você não tem educação, você não tem saúde, né? E tudo começa com um professor. Você está aqui hoje porque um professor te ensinou lá atrás a dar os primeiros passos, formar as primeiras palavras. Era tabuada e como é que era aquela ABC? Tinha uma cartelinha. É verdade. Então tudo começa com a figura do professor, que infelizmente não tem sido respeitada. Então, antes de abordar especificamente essa questão de segurança, eu acho que a gente tem que, a minha ideia, a minha esposa já foi professora de escola pública e muitas das ideias ela me ajudou a formatar. Então, a primeira delas, eu acho que a gente tem que resgatar a autoestima do professor. Se eu não tiver um professor bem pago, seguro no local onde está trabalhando, se ele não tiver condições de trabalho, e hoje a gente tem um grande índice de falta de trabalho por conta de atestados médicos, porque o professor hoje ele não tem segurança. E se isso gera uma instabilidade emocional, tem gerado uma instabilidade emocional muito grande nesses professores. Então a gente tem que resgatar de alguma forma a autoconfiança, a segurança e trabalhar com esses professores num programa de educação continuada, para poder manter o conhecimento sempre atualizado. Em relação à segurança, e isso puxando esse link, uma ideia é de criarmos uma zona de segurança ao redor das escolas públicas. Eu todo dia, quando eu estou no hospital, tomando meu café da manhã, antes de iniciar meus trabalhos,
eu estou vendo televisão e vejo que é muito frequente nos noticiários brigas em portas de escola, com facas, até mesmo com arma. Né? Então, por isso que eu já comecei com essa pergunta, que então, até mesmo está muito em evidência. Está muito em evidência, a gente vê isso continuamente nos nossos noticiários, e isso em porta de escola. Lógico, o professor sabendo daquilo, ele vai ficar com medo de ir, ele não vai trabalhar. E aí a criança fica sem professor, fica sem aula, e isso gera toda uma ociosidade, gera toda uma cascata de problemas. Então, se a gente criar uma zona de segurança ao redor das escolas, e aí onde entra buscar o batalhão escolar, por exemplo, é uma ideia que isso tem que ser trabalhada junto com o órgão, né, com a PM. Qual vai ser a abrangência dessa zona de segurança? Né? O que a gente pode fazer para poder dar proteção a quem vai, a quem entra na escola, ou ir e vir, garantir a ida do professor para dentro da sala de aula e saber que ali ele está num ambiente seguro. A gente tem que criar essa... Outra ideia que surgiu é você até mesmo botar detetores de metal dentro nas portas das escolas. Nos Estados Unidos tem. Né? Nos nossos bancos nós temos. Né? É verdade. E até um tempo atrás a gente entrava mascarado dentro do banco, né? Coisa que jamais se admitia no passado. É verdade. Mas a gente criar condições e ver a execuibilidade disso, de colocar portas de detetores de metal dentro nas entradas das escolas. Então, se eu tenho resgatar a autoestima, melhorar salário de professor, melhorar a qualidade assistencial de educação do professor e trabalhar a parte de segurança ao redor da escola, eu já tenho um grande passo para que o aluno e que os pais dos alunos tenham tranquilidade em saber que ali é uma zona tranquila. Ponto. Segurança para o filho dele. Por outro lado, a abrangência de buscar fazer com que as crianças, se houver condição de material, condição física para isso, permanecer na escola, onde ela possa ter um horário integral em que ela vai ter assistência médica, assistência odontológica, assistência nutricional e assistência esportiva. Então, se eu consigo criar programas de assistência integral à criança que vai para a escola e deixar o pai e a mãe sossegados trabalhando, pagando imposto, etc. Então, isso está sendo retornado a essa família na assistência que seu filho está tendo dentro da escola. No Rio de Janeiro, teve um modelo que funcionou muito bem ao longo dos anos, que foram os CIEPs. Ali, o aluno ele tinha assistência integral. Então, ele só ia para casa no final da tarde, já com jantado, de banho tomado, tinha toda uma assistência integral. E isso fazia com que os pais tivessem tranquilidade para trabalhar. Então, o resgate também dos centros olímpicos, em que para trazer as crianças da rua para poder fazer atividade esportiva, iniciação esportiva dentro desses centros olímpicos, isso é fundamental. Então, e hoje o que a gente vê são cargos comissionados em que tem um ou outro mais engajado, mas a gente tem que buscar essa equipe, esse staff de educadores, né? Staff bem motivado, bem pago. Isso é possível, acredito eu, que fazendo projetos de leis que possam abranger esse tipo de programa, possam ser adequados e a gente convencer toda a Câmara a trabalhar nisso também. É verdade. Eu costumo sempre dizer aqui que a gente tinha tudo isso nas escolas. Eu lembro que quando eu estudei, nós tínhamos matérias a mais. O engraçado que foi reduzindo, foi enxugando e foi espantando os alunos. Porque eu lembro que eu tinha técnicas agropecuárias, eu tinha curso profissionalizante, eu tinha aula de música, religião, cantava o hino, OSPB, EMC, Educação Moral e Cívica. Tudo isso na escola e num horário pequeno. Quer dizer, alastrou-se o horário para algumas escolas, mas tirou algumas dessas matérias da escola. Eu sou absolutamente a favor disso. E isso a gente vem falando há algum tempo, e eu vejo isso na minha prática médica diária, inclusive, em que hoje em dia os programas de educação física na escola praticamente não existem. É verdade. Não existem. Então, eu sou a favor, sim, de resgatar aulas de moral e cívica
né? Eu acho que isso tem que fazer parte da grade curricular. Grade também deve fazer parte de noções de direito, de cidadania. Constituição, doutor, imagina. Obviamente adequada, a linguagem adequada àquele grupo que você está ministrando aquele programa. Mas noções de cidadania, de direito do consumidor, fantástico. De economia, de educação financeira. Eu acho que isso tudo isso é possível você incluir na grade curricular do aluno. E por que não cantar hino nacional? Né? Um momento de civismo dentro das escolas em que você vai ter ali todas as turmas formadas. Eu fazia isso na minha época do Dom Bosco. Tinha uma vez por semana, a gente formava todo mundo para hastear a bandeira nacional, cantar o hino nacional e depois ir para a sala de aula. Então, acho que isso a gente tem que resgatar essa noção, esse civismo, esse patriotismo, e que foi deixado para trás há muito tempo, pelo menos nos últimos 15 anos. É verdade. Agora, professor, doutor, chama de professor, falamos de educação. O homem sabe tudo, galera. Eu falei com um doutor, cardiologista, sobre saúde, o cara manja de tudo. Fui brincar com ele, que estava mole falar de saúde, puxei para educação, também dei uma aula aqui. Tudo tem jeito, né? Tudo tem Basta jeito. Querer fazer. Agora, eu tenho hora que eu fico pensando que, cara, nós estamos em pleno século XXI com a internet bombando. Em Brasília chegou o 5G e ainda não é implementada, tanto em alguns hospitais que você poderia hoje me falar em algum hospital que você consegue agendar via aplicativo uma consulta médica? Não existe. Não temos. Uma coisa simples. Tecnologia tem para todo mundo, aplicativos para todas as modalidades. Não seria uma coisa simples? A pessoa fica na fila 3 horas para marcar uma consulta, sei lá, eu digo 3 horas. Ou antigamente tinha um número também, um 56, parece que você conseguia agendar. Hoje eu não sei. Hoje, para o indivíduo para o usuário ter acesso, ele tem que se deslocar até um centro de saúde e contar com a boa vontade dos profissionais. De um profissional, inserir o nome dele no sistema de regulação, porque todas as atividades, todos os ambulatórios, as vagas ambulatoriais de exames são regulados por um sistema único. Uhum. Por um lado, esse sistema de regulação ele dá acesso a todo mundo e isso evita os indicadores, né? As pessoas que vêm por indicação, pular a janela, pular a fila, etc. E tal. Só que a demanda é muito grande e a oferta é muito pequena e acaba tendo dificuldade de acesso. Mas a criação de um app que possa facilitar a vida do usuário é fantástica. Isso é uma ideia bastante interessante. Porém, para o indivíduo ter acesso a esse app, ele tem que ter uma internet. É verdade. E uma internet de qualidade. E a gente viu aí ao longo dessa pandemia que, principalmente, as classes menos favorecidas tiveram muita dificuldade, seus filhos tiveram muita dificuldade de acompanhar o ensino por conta da ausência de uma internet. Né? Então, se nós dotarmos os centros educacionais com uma internet de qualidade, uma internet rápida, e até mesmo praças públicas, como a gente vê, eu vou falar novamente dos Estados Unidos, porque eu vivenciei essa presença, por exemplo, em São Francisco, tinha uma praça pública que as pessoas ficavam ali com a sua internet, um sinal de internet maravilhoso, trabalhando, entendeu? Então, se nós tivermos a chamada a internet responsável, uma internet de fácil acesso à população, obviamente isso vai facilitar muito a vida do cidadão. Com certeza. Gente, papo gostoso com meu amigo Ricardo, com o doutor Ricardo Alvarenga. Você não pode ficar de fora. Entra lá agora, @drricardocardio2022. Ou mande um zap para ele, incomoda ele lá, 9672-7094. Doutor, eu tenho aqui algumas, como eu falei para o senhor nos bastidores, a gente tem algumas dúvidas que foram colocadas para a gente pela nossa audiência. Então, o senhor não precisa contextualizar. O senhor só pode dizer se é a favor, se é contra. Se o senhor quiser contextualizar, fique à vontade. Não vou impedir o senhor aqui, os microfones são seus, pode falar à vontade. Mas uma perguntinha simples. Se o senhor disse se concorda, se não concorda, se quiser, fique à vontade. Pinga-fogo. Hein? Um pinga-fogo, um bate-bola. Isso, um pinga-fogo, é isso aí. Vamos lá. Aborto. Contra. Ideologia de gênero. Contra. Família. A favor. Drogas. Contra.
Por quê? Deixa eu contextualizar. Fique à vontade. Deixa eu contextualizar. Em que pese toda essa... A gente sabe que, por exemplo, o canabidiol ele tem a sua ação bastante científica, sua indicação científica, e a gente tem que facilitar. Eu já tenho pacientes que usam, mas a gente não pode fazer com que isso seja a porta de entrada para produtores domiciliares, etc. E tal. Então, a gente tem que combater ferozmente todo e qualquer tipo de droga. Eu vejo, já tive nas minhas mãos um paciente de 24 anos com infarto pelo uso de cocaína. Nossa. Ele fez uso de cocaína, um rapaz de 24 anos, ele comeu a área do ventrículo esquerdo dele todo, do coração dele todo, ele fez um infarto importante por conta do uso de cocaína. Então, as pessoas, até mesmo o uso de energético, ele pode predispor à morte súbita. Então, eu não posso ser a favor nunca da legalização das drogas no nosso meio. O que pode se discutir amplamente com a comunidade é a questão do usuário, do pequeno usuário. Isso é uma discussão bastante complexa. Mas para ele ter acesso, alguém vai traficar. Então, isso esbarra num agente muito maior em que vai estar incorrendo no ilícito. Para aquele usuário lá da ponta, que se for pego com pequena quantidade que é para o usuário, mas ele teve acesso a um traficante. Então, essa cadeia produtiva aí, ela tem que ser interrompida. Tem que ser interrompida, é verdade. Lei do desarmamento. Eu sou contra. Eu acho que se você tem... eu tenho que me repor. Vou dar um exemplo prático. Na minha época de Marinha, nós fomos buscar um navio que a Marinha adquiriu da Marinha Americana, e eu tive a oportunidade de entrar numa loja de armas. Né? E os critérios de venda são bastante rígidos. É verdade. Então, o indivíduo lá, ele para comprar uma arma de porte pequeno, ele não leva, ele compra, mas não leva na hora. Ele só vai receber a arma daqui a uns tantos dias, depois que a vida dele pregressa toda, toda analisada. Se ele sair com um rifle, um AR-15, uma bazuca, porque ele, enfim, tem condição de ter um rifle. Mas para você, eu acho que se você tem condição de ter uma arma, porque atrás de uma arma você tem que ter treinamento também. É verdade. Não adianta um leigo qualquer, um indivíduo qualquer, ter uma arma e falar, tem uma arma, não sabe atirar, não tem treinamento, não tem. Você tem que ter uma arma consciente. Agora, indivíduos que têm terras em que estão sujeitas a invasão, etc., eu acho que você tem que se defender. Porque existem pessoas maldosas que chegam e você está desarmado, né? Então você perde a capacidade de reação. Então, quando você tiver uma arma, você tem que ter treinamento. E, obviamente, para você ter uma arma, você tem que ter toda a sua vida vasculhada, perfil psicológico, enfim. E isso cabe aos órgãos de controle fazer o trabalho. Eu costumo sempre falar aqui, eu gosto de complementar, porque eu gosto de falar da minha ideia. Eu sou a favor todo povo ter a condição de estar armado, não para você ter um 38 na cintura, é o direito da dúvida. O bandido entra aqui agora, nós estamos em 4. Se a lei está valendo para todos, ele fala, ele tem 4, tem 3 homens, um pode estar armado. O bandido gosta de facilidade, ele não vai entrar aqui. Agora, com essa lei do jeito que está, ele tem certeza que aqui tem 4 desarmados. Ele vai entrar e vai fazer o que quiser. Estrago. Não é? Vamos continuar. Urnas eletrônicas. Acredita? Vai ser testado? Tá com medo? Polêmica essa pergunta. Ele deu uma travada assim. Polêmico. Na época do voto no papel, né? A gente também ouvi histórias. Eu não lembro, na época do voto no papel, ter a discussão de fraude. De fraude, né? Mas eu entendo o seguinte, que todo sistema eletrônico ele é passível de vulnerabilidade. É verdade. Porque ali foi criado por um homem. Né? Então, o sistema é operado por alguém e que se ele deixa uma chave lá qualquer de acesso, eu acho que a vulnerabilidade ela existe. Em que pese os defensores dizendo que é inviolável, mas eu questiono a segurança. Eu questiono, sim. Então, a questão do voto auditável, eu sou a favor. Entendeu? Eu sou a favor porque
eu teria que ter. Quando você vai bater o seu ponto, os equipamentos... Sai um ticketzinho. Sai um ticket. Né? Então, você sabe, você tem um registro do seu ponto. E essa é uma máquina validada pelo Ministério do Trabalho. Então, por que eu não vou votar, não vou ter meu ticket que eu votei? Quando eu vou votar no Conselho Regional de Medicina, eu recebo um ticket de votação. Eu falo, eu votei, está aqui. Não precisa dizer em quem, mas eu votei. Está ali o registro que eu votei, ponto. Pronto, está resolvido. Eu sou a favor da... Você tem andado muito, né, doutor Ricardo, agora na época da campanha, fiquei sabendo que você está gastando 2 sapatos por semana, de tanto andar aí conhecendo Brasília e falando com as pessoas. E eu quero saber de você, na sua visão, como é que anda Brasília. Pode dar uma pincelada no geral, no que você quiser falar, como é que anda Brasília. Bem, a cidade, quem mora aqui já há muitos anos, vê que Brasília está se transformando num grande favelão de concreto. Não é? Águas Claras é um grande concentrado de concretos. E não se ouvia no passado enchente nas ruas quando chovia muito. Não é? Hoje em dia é um problema, em dia de chuva, você sair com o seu carro mais baixo. Então, por quê? Por conta de escoamento de rede pluvial. E muito asfalto, muito cimento e pouco verde. Antigamente, em Brasília, existia um departamento chamado de Departamento de Parques e Jardins que cuidava de todos os verdes do Distrito Federal. Brasília era uma cidade muito bonita, do ponto de vista de arquitetura, de urbanismo. Sempre foi, mas ela era ainda mais bonita, mais florida, mais colorida. E a gente eu acho que isso está se perdendo ao longo do tempo. Opta-se muito por crescimento desordenado das casas, dos prédios. E tudo isso influencia na saúde, você como médico? Sem dúvida, porque você deixa de ter espaços livres, né, espaços verdes, para ter concreto. E isso é muito ruim para a qualidade de vida do indivíduo. Então, eu acho que a ocupação do espaço, do solo, ele tem que ser levado muito a sério pelos órgãos que fiscalizam, que coordenam essas áreas. E nessas minhas andanças, eu tenho me deparado com segmentos muito interessantes. Tem sido muito interessante, um aprendizado, inclusive. Né? Mas o que mais me chama a atenção, e a gente já abordou esse tema recentemente, agora há pouco, foi a questão da acessibilidade. Andar hoje para o PNE é complicado, e até mesmo para quem tem um carro, um veículo hoje, está difícil de você andar em Brasília. Né? E você vê que os agentes de trânsito, é difícil você ver agente de trânsito no momento de maior necessidade, maior pico nas esquinas, direcionando. Os nossos sinais são muito demorados e os congestionamentos são absurdamente grandes. Então, a qualidade de vida também passa pelo tempo que você gasta no trânsito, no seu deslocamento. E isso aumenta a sua irritabilidade, aumenta seu estresse, isso vai impactar no seu rendimento no trabalho, na sua saúde, no seu sono. Então, se nós melhorarmos, por exemplo, transporte público, isso é um problema sério dentro do Distrito Federal, na minha visão. Brasília, por ter essa condição de ser plana, a gente já devia ter trens de superfície elétricos, limpo, é energia renovável, né? E a gente poderia ter deslocamentos, criar bolsões de estacionamento para o indivíduo ir para o seu trabalho de trem, como acontece nas grandes metrópoles lá fora. Né? Então, os trens, os metrôs são extremamente eficazes na sua função. O nosso metrô aqui liga nada a lugar algum. É verdade. Não é? E você não tem um bolsão de estacionamento para o indivíduo deixar o carro dele ali, pegar o metrô e falar. Aí ele trabalha na esplanada dos ministérios, ele chega lá na rodoviária, como é que ele vai se deslocar dali até a esplanada? Ele vai ter que pegar um carro, vai ter que pegar um ônibus, vai ter que gastar mais tempo. Então, por que eu não crio um trem de superfície que fica rodando ali na esplanada dos ministérios, um hop-in, hop-off, ou seja, ele paga um ticket único ao longo do dia, ele tem a liberdade de subir e descer. Na Comercial Norte e Comercial Sul de Taguatinga, os comerciantes reclamam muito, depois que a mão única se tornou fato na cidade, o comércio tem sofrido muito na Avenida Comercial Norte de Taguatinga e Sul também. Então, se a gente criar mecanismos de fazer com que um transporte eficaz fique rodando, para deixar com que o indivíduo deixe o seu carro em casa, a gente vai melhorar a qualidade de vida como um todo.
Excelente, excelente. Gente, que papo gostoso, 1h20 quase de conversa. O homem nem respirou, nem tomou uma aguinha. E agora, doutor, eu queria ficar aqui até umas 3 horas da tarde, mas eu sei que você, Marcelo, sua esposa, todos nós temos compromisso. Caminhando já para o final, eu quero deixar a câmera da verdade para o senhor convencer por que votar em Ricardo Alvarenga. Bem, eu tenho um legado. Eu tenho um legado de atendimentos dentro de um hospital público. Eu tenho um legado de paciente. Eu tenho um legado de paciente na minha clínica privada. Então, o meu voto é um voto consciente. Não é um voto em que, como foi colocado aqui agora há pouco, daquele que você pega o seu papel no chão ali, marca, pega a sua colinha que está no chão no dia da votação. Não. Eu estou fazendo uma campanha com voto consciente, em que as pessoas precisam saber quem é a pessoa, quem é o deputado que ele está votando. Então, a gente precisa ter essa noção de consciência. Eu sei o problema que a gente vive na saúde, porque eu vivo esse problema. Eu sinto os problemas na ponta. Se eu sinto os problemas na ponta, o usuário também sente muito mais. Então, a gente pode melhorar essa saúde no Distrito Federal. Existem mecanismos para melhora. Então, conhecendo o problema a fundo, lá de dentro, eu tenho certeza que lá dentro da Câmara eu vou fazer de tudo para fazer com que a máquina funcione de uma maneira bastante eficaz. Fiscalizando as ações do governo, fiscalizando a Secretaria de Saúde, fiscalizando o movimento, a máquina da saúde do Distrito Federal. E criando leis que possam flexibilizar o programa, a gestão de toda a rede de saúde do Distrito Federal. Então, eu conheço o problema e sei que a gente pode melhorar. Então, eu tenho certeza que, levando a minha expertise, levando a minha experiência para dentro da Câmara, a gente pode evoluir muito na saúde do Distrito Federal. E por isso, eu quero pedir a sua confiança, quero pedir o seu crédito para poder votar no meu nome, no meu número 51511, e tendo a certeza de que vocês vão ter uma pessoa que vai estar brigando pela saúde, pela educação e por as demais demandas que surgirem dentro da Câmara Distrital, e que o gabinete vai ser absolutamente aberto a quem trouxer um projeto que seja de impacto para a comunidade como um todo. E não tenham dúvida que eu serei um fiscalizador de todas as ações governamentais. Muito bacana, me convenceu, viu? Gostei muito das colocações. Agora, olha a responsabilidade que você tem. Dentro dessa Câmara, que tem 44 milhões de pessoas que votaram brancos e nulos, e mais uma quantidade expressiva que o nosso desembargador Roberval Bellinati falou aqui, a quantidade de jovens de 16 anos que tirou o título e vai votar pela primeira vez, só que eu não lembro o número. Os 44 milhões de brancos e nulos eu lembro. Então você vai falar agora com esse pessoal. Quem vai? Para as pessoas que dizem que não quer votar. Eu vou para a chácara, depois eu pago lá R$4,50. Ou para o garoto novo que tirou o título agora, 16 anos. Então, o seu recado agora para eles. Estão todos querendo te ouvir. Para vocês jovens que tiraram o título agora, só o fato de vocês tirarem o título já está mostrando que vocês querem alguma mudança. Vocês querem exercer o papel de cidadão que vocês precisam fazer. Então, vocês querem que as coisas funcionem. Acreditem nas pessoas de bem. Acreditem nas pessoas que estão falando de maneira com conhecimento. Então, eu tenho certeza que vocês jovens, que amanhã serão adultos, serão trabalhadores, eu tenho certeza que vocês querem um Brasil melhor. Vocês querem uma Brasília melhor. Uma Brasília mais digna, mais tranquila, mais segura, com uma saúde, um serviço público de saúde funcionando na sua plenitude, um sistema educacional funcionando na sua plenitude. Eu tenho certeza que vocês querem isso para vocês. Então, votem com consciência. Não votem pelo que o professor acha que você tem que votar, influenciado por amigos, influenciado por pessoas outras, mas tenham a convicção de vocês. Busquem a informação, conversem com seus pais, conversem com pessoas que possam te trazer conteúdo para que você tenha a decisão certa. E aos indecisos
E eu tenho visto, ao longo dessa jornada, pessoas falando assim, não quero saber de política, não quero saber disso, não quero saber, vou votar só para presidente, eu só vou votar para governador, enfim. Então, deixando de exercer seu papel de cidadão. Não façam isso, porque a gente só muda, a gente só pode exigir uma mudança quando a gente participa desse processo de escolha. Então, participem plenamente desse pleito, desse ato cívico que vai ser no dia 2 de outubro, votando com consciência, votando com convicção para uma mudança que nós precisamos ter dentro da nossa cidade. A gente precisa melhorar a nossa cidade. E o que a gente está vendo aí é a volta da velha política, a volta do poder econômico, tentando influenciar cada um de vocês de que ele ou o outro podem fazer por você, quando na realidade não é isso que vai acontecer. E a gente está vendo isso, a gente já sofreu isso e a gente tem vivenciado isso ao longo do tempo. Então, não deixem de participar da eleição. Tenham certeza que se vocês votarem no 51511, no Dr. Ricardo, vocês vão ter uma pessoa ali com conhecimento e com vontade de fazer mudanças para que você possa ter acesso a uma qualidade de saúde melhor dentro do Distrito Federal. Gente, fala bem o homem, merecia mais do que 4 segundos na TV, já pensou? Ele falando assim, conversando com você, infelizmente hoje, sem dinheiro, quem é que pode ficar na televisão? O horário político é tão corrido, as pessoas, alguns candidatos nem aparecem, né? No seu caso, no meu caso. Nem os 4 segundos você tem? Nem 4 segundos. Meu Deus. Me foi dada essa oportunidade. Mas olha, não é isso que vai derrubar, porque nós temos aqui a internet livre para a gente fazer isso. E você, ele deu um recado muito bacana pro jovem. Eu só acrescentaria que é o seguinte, você tem esse retângulozinho na mão, cara. Isso aqui tem tudo. Tem um cara aqui dentro chamado Tio Google. Consulta ele, cara. Vai lá, bota o nome, Dr. Ricardo Alvarenga. Vai saber com a especialidade, vai conversar com ele. Você vai lá no WhatsApp dele, 96727094. Você não quer Google, não quer, você vai no Instagram, que é o supermercado aberto também, 24 horas, que é o nosso Instagram, @drricardocardio2022, e você vai conversar com uma pessoa que entende do que está falando. E nesse meio tempo, doutor, a gente conversou com muita gente aqui que está colocando o nome como candidato, que falou igual você falou, saúde, joga o nome ao vento, segurança, o cara não tem propriedade, porque nunca fez. Então preste atenção nessas pessoas que têm uma história, que trabalham na área, para te ajudar, para me ajudar, para ajudar todos nós. Doutor, não tenho palavras para te agradecer, meu amigo. Muito obrigado. Gostou? Bom, maravilhoso. Não doeu, não? Foi o primeiro podcast? Não, foi o meu primeiro podcast. É o que eu estou falando, eu tenho vivenciado situações bastante interessantes, bastante enriquecedoras. E eu só quero agradecer o espaço, a gentileza, o carinho que vocês me receberam aqui, a minha esposa. Enfim, eu acho que nós estamos num caminho certo e vamos continuar nessa luta. E se tiver que ser, se Deus proverá. Eu acredito nisso e vamos juntos com o nosso presidente, vamos reeleger o presidente, vamos juntos com a senadora Damares, vamos juntos com deputados, a deputada Bia Kicis é uma deputada fantástica. Verdade. E eu tenho trabalhado... Um beijo, Bia. Obrigado por essa indicação maravilhosa. Tenho trabalhado muito junto com ela, porque ela abraçou o meu projeto de uma maneira muito bacana. Então, eu não tenho palavras para agradecer a nossa deputada Bia Kicis. Então, a todos os eleitores de Brasília, vamos juntos no dia 2 de outubro para uma saúde melhor dentro do Distrito Federal. Para encerrar, você sabe o significado do 7x7? Pois bem, a primeira coisa que quando entrei nessa sala, eu li ali 7x7 e vi a Câmara Distrital, a Câmara Federal ali por Nacional ali atrás. Por que 7x7? Bem, o Congresso é para refletir Brasília, porque o nosso podcast é visto no planeta inteiro. Então, o Congresso Nacional, quando a pessoa veja, fala, já sabe, é de Brasília. O 7x7 foi extraído a essência de uma passagem bíblica. Quantas vezes te devo perdoar? 7 vezes? Não te digo 7 vezes, te digo 70 vezes 7. Por quê? O perdão tem que ser eterno. E aí nós pegamos a essência dessa passagem bíblica e criamos o 7x7, que é o bate-papo que nunca acaba. E você já está convidado para vir contar aqui a alegria da vitória quando for eleito. Se Deus quiser. Obrigado. Como posso. Gente, olha só, galera, esse aqui é o 7x7 Podcast, esse é o canal Brasília na TV, eu sempre te pedindo, se inscreva no nosso canal, toque no sininho para receber sempre em primeira mão esse conteúdo.
Aproveito, quer me ajudar a fazer o programa? Vai lá, deixa no chat. Debal, convida de novo o doutor Ricardo. Você não perguntou os trem que eu queria saber? Faça as perguntas, deixa aí no chat, que vai ser muito gostoso a gente convidar o doutor, trazê-lo aqui e, claro, se ele aceitar, é óbvio, né? De repente vai falar, esse trem chato, não vou lá nada. Mas olha, e você que é um comerciante, um empresário, te peço, nos procure. A Start 7 vai te ajudar a botar o seu produto, a sua marca na internet. No mais, eu te agradeço e te digo até a próxima, se assim Deus permitir. Tchau. Tchau.